Constelação familiar é perigosa? Há quem diga que saiu pior do que entrou, há quem diga que enlouqueceu, há quem diga que é uma manipulação emocional. E eu não estou aqui hoje para julgar nada nem ninguém. Eu estou aqui para trazer clarezas para você que acha que constelação é uma técnica, mas muito mais que uma técnica, a constelação familiar, ela é um movimento de alma. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, eu sou mentora de reconexão feminina, especialista em constelação familiar. Estou aqui hoje para falar de assuntos polêmicos e falar sobre os perigos da constelação e por que parece que a constelação é tão perigosa. A constelação familiar, ela vai te mostrar aquilo que precisa ser visto. Ela mostra aonde a mangueira está dobrada, onde o fluxo de vida não está fluindo. E aí, ela vai te mostrar ali na raiz dos seus problemas. Então, muitas vezes a gente tem alguns problemas e a gente quer ali resolver o problema nos galhos e nas folhas. Já falei isso no vídeo anterior. Quem não assistiu, assiste essa série de vídeos. E aí, não, o problema está lá na raiz. Então, ela vai mostrar onde está a causa raiz. E nem sempre é fácil a gente olhar para essa causa raiz, porque ali vem os traumas emocionais. Desse lugar vem coisas que a gente não quer ver. A gente, às vezes, muitas vezes, fora do nosso lugar na família, muito soberba. A gente, às vezes, vai precisar voltar para o nosso lugar de humildade, trazer honra para o que precisa ser dado dentro do nosso sistema familiar para que a nossa vida possa fluir. Isso realmente gera muita resistência nas pessoas, delas acharem que a culpa não é do outro, porque a constelação familiar ela vai trazer para você que a culpa não é do outro, porque o outro não vai poder mudar, as histórias não vão poder mudar, os fatos, né, as questões difíceis não vão poder mudar, mas você pode mudar a sua postura em direção a isso. E isso gera muita resistência e muita raiva, às vezes, mesmo nas pessoas, que elas vêm para poder resolver o problema delas colocando a culpa no outro. E constelação não é um lugar de vitimismo. Constelação é um lugar de assumir a sua autorresponsabilidade. Então isso gera muita insatisfação, muito conflito, porque as pessoas querem culpar as outras pessoas. Elas querem colocar a culpa na mãe, a culpa no pai. Isso é muito bom de deixar claro aqui também, porque as pessoas acham que constelação é culpar os pais. Não, gente, não é culpar os pais. É o que você faz com essa vida que os pais te dão. 10% é as circunstâncias que acontecem na sua vida. 90% é o que você faz com isso. E a constelação familiar atua nesse lugar, nesses 90%, no que você vai fazer com isso. Então, muitas vezes as pessoas não têm resultado na constelação. Por quê? Porque elas não querem assumir os seus 90%. Elas não querem assumir a responsabilidade do que precisa ser mudado. E aí elas colocam como uma manipulação emocional que não vai satisfazer o ego infantil dela, né? Não é tipo, você é uma coitadinha. Não, jamais você pode sair de uma constelação achando que você é uma coitadinha. A constelação ela vai te ajudar a tomar posse da vida que você tem e o que você pode fazer com ela daqui para frente. Porque a constelação, ela não exclui nada. Ela não põe nada para fora, né? O movimento da constelação é você trazer para dentro o que você quer colocar para fora. Então, sempre que uma pessoa chega com uma questão, a gente precisa entender o que ela está excluindo. O que ela está querendo colocar fora. Porque a causa dos nossos sofrimentos todos é o nosso orgulho, gente, a nossa falta de humildade diante da vida, diante dos nossos pais. E essa falta de humildade, onde começa todos os nossos conflitos, é a nossa falta de humildade diante dessa vida grande que chega como pra gente? Através dos nossos pais. E a gente não tem humildade para receber essa vida como ela chega. Então, depois disso, a vida começa a dar toda errada, porque são muitas resistências, né? A gente quer ser melhor do que os nossos pais, a gente quer saber mais do que os nossos pais, a gente não tem paciência com eles, né? Porque entender que eles são pessoas imperfeitas e a gente quer ser melhor do que eles. Então isso gera muito conflito, então muito julgamento. E esse fato da constelação não julgar e ter que incluir tudo isso para as pessoas que estão numa mentalidade muito pessoal, que tudo elas querem excluir e por fora, e a constelação não vai excluir nem por fora nada, isso gera muito conflito e as pessoas ficam realmente com medo, porque como que eu vou ter que trazer para dentro? Como que eu vou sentir uma coisa que eu não quero sentir? Como que eu vou perceber algo que eu não quero nem olhar? E a constelação vai trazer isso para você, ela vai trazer para você começar a incluir, dar espaço, porque nessa consciência coletiva que a gente trabalha na constelação familiar, a gente está trabalhando no seu coletivo, e a gente não quer separar, porque o que é bom, o que é ruim, cada um tem um ponto de vista, isso está numa consciência pessoal, a gente não atua numa consciência pessoal na constelação, a gente está atuando na constelação familiar numa consciência coletiva, que é algo mais amplo, e muitas vezes não é, e nessa consciência coletiva todos pertencem, todos fazem parte, então todos cabem. Então aquele pai que foi
abusivo, que traiu a sua mãe, ele é tóxico, você não vai conviver com esse pai, mas ele é o pai que você tem. Se não fosse esse pai, não seria você não teria nascido. É sobre isso. Então as pessoas às vezes têm conflito sobre isso. Ah, eu tenho que aceitar meu pai. Não, não é aceitar e ter que conviver com seu pai, entender que a sua vida veio daquele lugar, que aquilo ali sim aconteceu e você é hoje devido ao pai que você teve, daquele jeito, as histórias que você teve, mas o que você vai fazer com isso daqui pra frente? Você recebe a vida que vem desse pai e segue a vida pra frente. Muitas vezes quando a gente exclui o pai, exclui a mãe, a gente exclui uma parte da gente, porque a gente é 50% a mãe e 50% o pai. E as pessoas acham isso muito perigoso, porque às vezes eu sou filho de uma mãe que não é tão legal assim, ou o pai que não é tão legal assim, que eles são pessoas comuns, homens e mulheres comuns, mas não é sobre isso. Eu tô pedindo pra gente conectar com a vida que chega pra você através dos seus pais, e o que você vai fazer com essa vida. Então, dando o exemplo do pai, posso dar o exemplo de uma mãe narcisista, né? Muitas pessoas falam, mas a minha mãe é narcisista, ok. Ela pode ser narcisista, você sabe como é conviver com uma pessoa narcisista, mas o que você vai fazer daqui pra frente? Você sobreviveu. Ah, ela não cuidou de mim, ela não cuidou de você, mas alguém cuidou de você. O que o seu pai e sua mãe fez pra você, ninguém pode fazer, que é trazer a vida pra você, independente de quem sejam esses pais. A vida chegou pra você de alguma forma. Depois disso, um monte de coisa pode acontecer. Isso, depois da vida, que eles não podem fazer pra você, qualquer outra pessoa pode fazer. Então, sua mãe pode te dar pra adoção, o seu pai pode não querer você, pode deixar você com a sua avó, outra pessoa criar, você ter uma vida difícil. Eu entendo que realmente é muito difícil. Só que isso é quando a gente era criança, quando a gente era pequeno e não tinha como sair daquilo ali. Né? Mas alguém cuidou, porque nós sobrevivemos. Porque se ninguém cuidar de uma criança, ela não vai sobreviver, ela não vai crescer, ela vai morrer. Mas essa criança sobreviveu. E agora você não é mais criança, você não precisa mais ficar presa naquele lugar de abuso, de mentira, de maus tratos. Isso não é mais o seu lugar. Agora você é adulto e você pode fazer uma história diferente. E o que você vai fazer com esses 90%? E muitas pessoas se sentem extremamente ofendidas, por quê? Porque elas querem ficar lá naquela criança que foi ferida, que foi abusada, colocando a culpa em outras pessoas, para não ter que avançar, para não ter que conectar com a vida de verdade. E isso gera muito conflito e as pessoas ficam ali, né, achando que a constelação familiar é perigosa. Por quê? Porque é perigoso a gente assumir a responsabilidade da nossa vida em tornar quem a gente quer ser, fazer o nosso movimento diante da vida. Será que isso realmente é perigoso? A gente julga, a gente critica e a gente tem pena das coisas, né? Começando ali do nosso núcleo, que é dos nossos pais, a gente enfraquece a nossa força. Isso traz fraqueza. Porque eu não vou julgar, não vou criticar uma mulher tão ruim, não vou ter dó da minha mãe que é uma coitada. Isso enfraquece você, porque a sua força vem desses pais. E se você tem julgamento, se você tem crítica e se você tem dó, você olha para a sua força como pequena. E as pessoas têm muita dificuldade de olhar para isso. Por quê? Porque olha sem ponto de vista. Eles são vítimas de outras vítimas, de outras vítimas. São histórias que vão sendo passadas. E cada um vai fazendo dentro do possível que consegue. E a gente precisa pegar isso, né? 10% a circunstância, 90% o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai fazer com isso sem julgamento, sem crítica e a gente poder ir para a vida. Então o perigoso não é a constelação, o perigoso é viver uma vida cheia de orgulho, cheia de resistência, cheia de ponto de vista, fora do seu lugar, porque se você está fora do seu lugar na família, você está fora do seu lugar no mundo, sem pertencimento, porque se você não entende que a sua vida vem daquele pai sim e daquela mãe sim, você não consegue se encaixar em nenhum lugar no mundo, porque você não sente pertencente ao mundo. Isso realmente é perigoso, você viver sem pertencimento, você viver fora do seu lugar, em todos os lugares que você está, rígida, cheia de doenças, é infeliz. Isso realmente é muito perigoso. Mas encontrar a raiz das suas questões, viver uma vida leve, saber, entender aonde o seu fluxo de vida está dobrado e ter a autorresponsabilidade, assumir a sua autorresponsabilidade e fazer acontecer, pegar esses 90% e fazer acontecer na sua vida, isso não tem perigo nenhum, não. Perigo é você ficar onde você ainda escolhe ficar, nesse lugar de vítima, de coitado e orgulhoso. É sobre isso. Então, a constelação é perigosa? Fica a reflexão aí para vocês. E me conta as experiências de vocês, se vocês já passaram por constelação, se foi uma experiência boa, uma experiência ruim. Eu não tô aqui para julgar, não tô aqui para criticar, não tô aqui para poder
para nada. Eu estou aqui só para trazer esclarecimentos, para que vocês consigam trazer um olhar mais amplo, para poder ver as coisas com uma possibilidade mais ampla, ampliar essa consciência sua, sair desse pessoal que é só você no mundo, entender que você faz parte de algo muito maior. Você pertence a um sistema familiar, você tem uma origem, sua vida vem de uma fonte infinita que passa por toda a sua ancestralidade até chegar a você. Você é tudo isso que te compõe. Mas o que você vai fazer com tudo isso que te compõe? Toda essa ancestralidade vive aí dentro de você. Mas o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. E aí eu convido vocês para virem conhecer uma constelação, fazer uma constelação familiar, assumir a autorresponsabilidade da vida de vocês, entender aonde o fluxo de vida está interrompido para que vocês possam ir para a vida, para o mais, caminhar para o mais. E é sobre isso. Muita gratidão por estarem aqui comigo. Todas as sextas-feiras tem vídeo. Curte, compartilha, traga outras pessoas para que a gente possa expandir cada vez mais falando da constelação familiar. Um beijo no coração de todos vocês e namastê.